Então, pessoal, continuando com o nosso conteúdo, um dos conteúdos lá que caiu na prova, que muita gente questionou, né? É a polissemia. Polissemia é uma matéria muito tranquila, porém vocês precisam saber que ela é comum. Em qualquer idioma que você for estudar, você vai encontrar a polissemia. Existe na nossa língua, existe na língua inglesa, no francês, espanhol e por aí vai. Então, qualquer palavra vai existir a polissemia. Se você pesquisar lá na Wikipedia, você vai ter que a polissemia é o fato de uma determinada palavra ou expressão adquirir um novo sentido. Como assim? Então, pensa comigo. A palavra manga em português. Nós estamos pensando em português primeiro, para depois a gente chegar no inglês. Vamos com calma aí. Mas primeiro vamos pensar. Manga. Quando eu falo a palavra manga, essa palavra no português, ela tem duas formas da gente interpretar ela. Se eu só falar a palavra manga, não tem como vocês saberem de qual manga que eu estou me referindo. Por quê? Porque no português a gente tem manga para duas situações. A primeira situação é quando eu me refiro à fruta, né? Todo mundo conhece a fruta manga. Ou quando eu me refiro àquela parte da roupa, né? Então, quando eu falo a blusa, a manga da minha blusa. Então, a gente tem duas situações aí para a palavra manga. Isso é polissemia. Então, se eu tenho manga para falar de fruta e manga, que é também considerada a parte de uma roupa em português, eu tenho aí essa palavra, eu considero ela polissêmica. Então, é uma palavra que tem aí um novo sentido, dois sentidos, de acordo com o que eu utilizar, ok? Depois eu tenho aqui, ó, a palavra baseado. Então, eu tenho também dois sentidos para essa palavra. Eu tenho baseado, que é o cigarro, né? Que está todo mundo acostumado aí a falar. Ah, estava fumando um baseado. E eu tenho também o baseado, que é o sentido de fatos. Como assim o sentido de fatos? Se eu estou assistindo o filme e aparece lá, esse filme foi baseado em fatos reais. Então, dois sentidos, né? Baseado, cigarro, que ele estava fumando um baseado. E eu tenho baseado no sentido de fatos. Foi baseado em fatos reais. A minha vida foi baseada através de um filme que eu vi. Então, tudo que você levar para dois sentidos da palavra, né, da expressão, ela vai ser uma palavra polissêmica. Em inglês, nós temos verbos polissêmicos, tá? E nós temos também substantivos. Então, em inglês, vocês vão encontrar, além de substantivos, igual eu dei o exemplo da manga, né? E vocês vão encontrar também verbos. O que é verbo, gente? Todo mundo fica, ai, mas o que é verbo? Vocês têm que também lembrar que o português é importante para você aprender outro idioma. Então, verbos são aquelas palavras que eu consigo conjugar. Correr, andar, nadar, sorrir, brincar, cantar. Isso é verbo. Então, em inglês, vai existir verbos polissêmicos, ok? E substantivos também. Um exemplo de verbos polissêmicos no inglês é o verbo do. Um dos exemplos aí. Do, ele vai significar fazer, né? Igual eu coloquei aqui o exemplo para vocês. Can you do me a favor? Você pode me fazer um favor? Então, o verbo do aqui, ó, ele tem o sentido de fazer. Ou eu posso também utilizar o verbo do no sentido de suportar ou lidar com alguma situação. Então, por exemplo, aqui, ó, I don't do fish. Eu não suporto peixe. Provavelmente ele está falando de suportar aqui em qual sentido? De que não consegue comer, né? Então, porque ele não suporta peixe, ele não vai ter um amigo peixe lá que fique irritando ele lá para poder ele falar que ele não suporta ele. Então, é no sentido de comer. Então, suportar
ou lidar com a situação, o verbo do também vai se encaixar. Então, ele é um verbo polissêmico, um verbo que vai ter outro significado, ok? Então, eu dei o exemplo para vocês do verbo e agora eu vou dar o exemplo para vocês de substantivos. Então, olha aqui, tem um substantivo aqui. Assim como eu expliquei para vocês no português, tem o substantivo aqui que pode significar duas coisas, que podem ter dois sentidos diferentes. Por exemplo, a palavrinha pen. Você conhece a palavrinha pen? Quando você estuda lá, eu estudei com vocês no 5º ano, os materiais escolares, a palavrinha pen é a palavrinha caneta. Porém, que em algumas situações em inglês, a palavrinha pen vai poder significar também a palavra curral. Curral, aquele curral onde ficam animais lá, tá? Então, pen, se você utilizar em um sentido, vai ser a palavra caneta. Eu escrevi canta, gente. Onde que eu arrumei essa palavra canta? Meu Deus. Caneta, ou vai significar também curral. Depende lá da sua frase, de como que você vai utilizar. Ah, professora, como que eu sei o significado de cada uma? Para eu não fazer confusão. Como que eu vou saber? Assim como no português. Você vai olhar o restante da sua frase. Se eu falo assim, ó, eu gosto muito de comer manga. Se eu falo essa frase aqui, eu gosto muito de comer manga, você vai entender que eu estou falando que eu gosto de comer o quê? A fruta, né? Eu seria uma pessoa muito com um distúrbio muito sério se eu comesse, se essa manga aqui fosse a manga da blusa, né? Então, eu gosto muito de comer manga. Essa manga aqui eu estou falando no sentido de quê? No sentido de que é a fruta. Então, se eu falar para você isso aqui, você já vai automaticamente na sua cabeça entender que a manga que eu estou me referindo é a manga fruta, ok? Assim vai ser na língua inglesa. Então, se eu estiver me referindo à frase, se eu tiver alguma frase, né, que estiver me referindo, quando eu pegar lá a tradução, eu vou me adequar. Se for uma frase, por exemplo, que está utilizando lá a palavra, por exemplo, vamos pegar um exemplo do curral, né? Se eu estiver falando de animais, de sítio, de fazenda, óbvio que a palavrinha pen vai vir a tradução de quê? Curral. Agora, se eu estiver me referindo a material, por exemplo, se eu estiver falando, a minha mãe foi na papelaria e comprou para mim 2 canetas. Não tem como eu traduzir que a minha mãe comprou 2 currais, né? Até pode, mas ficaria bem esquisito ir na papelaria para comprar um curral de animais, ok? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Polissemia não é complicado, é só a gente entender que vai ter outros sentidos, né? A palavra pode ser uma palavra só, mas ela vai ter outros sentidos. Então, todas as vezes que você vê uma palavra usada em uma frase, depois ela está em outra frase com outro sentido completamente diferente, é você imaginar que isso aí é a polissemia, ok? Então, a gente fica por aqui com esse conteúdo. Se não entendeu, mesmo esqueminha, volta o vídeo, vê com atenção, leia, né? Tem muito material bacana na internet. Se você não está conseguindo compreender a forma como eu estou explicando, na internet tem bastante conteúdo para você ler, mas eu acho que ficou bem claro aí a minha explicação, ok? Então, vamos embora para o próximo conteúdo.